Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao PMcast, o podcast oficial da Polícia Militar. Se você ainda não segue as nossas redes, procura lá por @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Segue a gente lá que estamos sempre atualizando tudo sobre a Polícia Militar para você. E hoje aqui o nosso assunto vai ser COI. Conhece o COI da Polícia Militar, Comandos e Operações da Polícia Militar? Vamos conversar com o Tenente Urquiza e o Cabo Marcelo Peixoto, eles que vão apresentar para a gente essa unidade da Polícia Militar. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso PMcast. Obrigado, Patrícia. Comando, vamos começar, né, falando dessa relação dos senhores com o COI. Como que começou tudo isso? O senhor entrou no COI já tem quanto tempo e por que decidiu ir para essa unidade? Da minha parte, eu estou no COI há pouco tempo, né? Estou lá há alguns meses apenas, cerca de 4 meses. Acabei de fazer o curso de Operações Especiais. Da minha parte, começou já há alguns anos, quando eu tive o primeiro contato com a unidade. Eu era do Exército, pertencia ao Exército Brasileiro e pude fazer um curso, lá tive a oportunidade de fazer um curso, né, o curso de Sniper do Exército Caçador, é o nome. E nesse curso tinham operadores do COI. E tive o primeiro contato com a unidade ali, não sabia da existência. E desde então tive vontade de pertencer, né? Fiz o concurso para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, já com esse intuito. Entrei na academia, lá na academia pertencia ao Grêmio de Operações Especiais, que é um efetivo, uma agremiação, né? Uma associação de cadetes, né? Existem várias lá, uma delas é o Grêmio de Operações Especiais, que são para aqueles cadetes que já têm essa vontade de pertencer ao efetivo do 4º Batalhão de Polícia de Choque, que é onde fica lotado o COI. Então, desde então, trilhei esse caminho, né? E consegui, eventualmente, depois de me formar, fazer o curso e hoje pertencer à unidade. O que chamou a atenção no COI? A atuação. A atuação. Em conversa com esses operadores que fizeram o curso comigo, eu me interessei bastante pelo modo de atuação, pela parte das operações especiais como um todo. Gostei muito da atividade e quis fazer parte, né? Como no Exército não poderia pertencer a esse quadro naquela força, por ser temporário, né? Acabei tendo essa oportunidade ao prestar o concurso da Polícia Militar por meio da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Muito legal. E Marcelo, você já é um adolescente no COI, né? Já tem um tempinho aí. 14 anos já no COI. Como começou essa relação? Eu entrei na PM, aí fui para o 31M, para Força Tática, né? É onde é a minha escola, né? Batalhão Escola, a gente sempre fala, né? E aí eu fiz o curso de caveira em 2010 e desde 2010 eu tô no COI. Então, curso de caveira, para quem não conhece? É o curso de operações especiais que a gente fala, né? Tem várias unidades no Brasil que também tem esse curso. O do COI é um dos mais antigos e um dos mais renomados do Brasil, né? Então, são cursos que acontecem 2, 3, 4 anos, às vezes, né? Sem acontecer, como já teve edições. E quando tem, a gente brinca que é o maior evento da Terra, né? É o COESP. Muito bom. E a gente vai conhecer mais sobre o COI aqui hoje. Antes de tudo, vamos agradecer a Carijó Filmes, que cedeu esse estúdio aqui pra gente. E esse podcast está sendo realizado. Comando, para que as pessoas que estão assistindo a gente possam entender melhor, o COI ele está dentro do comando de choque. Em que lugar ali a gente encontra o COI? Dentro do comando de policiamento de choque existem 6 batalhões, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o regimento de polícia montada. O COI está localizado dentro do 4º Batalhão de Polícia de Choque, onde também pertence a esse batalhão o COI e o GAT, né? São essas duas unidades pertencentes ao 4º BP Choque. Principais diferenças entre COI e GAT? Na verdade, são unidades bem diferentes, né? Elas atuam de forma bem diferentes. De forma mais objetiva. O GAT ele vai ser responsável pela atuação em crises estáticas, né? Que a gente chama de crises estáticas. Ocorrências envolvendo reféns e pessoas com propósitos suicidas de posse de armas. Essa é a atuação do GAT. O COI já é mais voltado para a parte de operações especiais de forma geral. De que forma a gente pode colocar isso? Repressão ao crime organizado e a crimes ultraviolentos de maneira geral. Então, a gente tem
Novo Cangaço? Novo Cangaço. Novo Cangaço é uma nomenclatura mais nortista, né? Mas no nosso caso aqui, o sítio de cidades, né? Que ocorreram recentemente com participação inclusive do COI, Botucatu, Araçatuba, entre outros. E a gente pode citar dessa forma, além de apoios a órgãos de inteligência, como o Ministério Público, por parte ali do GAECO, ao nosso próprio sistema de inteligência, o CIPM, entre outros. E outros órgãos no geral, Polícia Federal e outras polícias. Como foi que começou essa unidade na Polícia Militar? O COI, ele surgiu na década de 70, mais especificamente ali dia 13 de março de 1970. De que forma? O contexto histórico na época, ele remonta à guerrilha do Araguaia, né? A gente estava já no regime militar, guerrilha do Araguaia, onde os guerrilheiros ali, eles atuavam de forma extremamente violenta, realizando grandes roubos a banco, faziam suas bases ali em ambientes de alto risco ali, e inóspitos, áreas de mata, etc. E viu-se a necessidade da criação de uma tropa para fazer frente a essa criminalidade ultraviolenta. Então, foram selecionados ali, né, 300 militares possuidores do curso de paraquedista do Exército Brasileiro, e dentre esses 300 foram 103 voluntários e 33 selecionados no final para compor o primeiro pelotão de operações especiais. Esse pelotão foi o que deu início ao que hoje é o COI. Antes era um pelotão, posteriormente evoluiu para uma companhia, e hoje são 3 companhias COI pertencentes ao 4º BP Choque. Inclusive, a gente até estava conversando um pouco antes, o brevet do curso, né, de operações especiais faz uma referência a esses paraquedistas que o senhor estava comentando. Então o brevet é esse aqui, né? O curso de operações especiais, ele, de forma geral, ele é formado pelo paraquedas, que remonta a essa criação, né, da unidade. Existe ali a caveira e a faca, que é o símbolo que a gente coloca como o símbolo das operações especiais, composto pelo crânio, que tem diversos significados, porém o significado mais um dos mais populares, ele remonta à igualdade e ao mesmo tempo à morte, né? Porque após a morte todos seremos iguais, todos seremos apenas crânios ali. E além disso, isso foi originado, né, na Segunda Guerra Mundial, quando uma tropa alemã, uma tropa britânica, invadiu um QG alemão dos nazistas na época, verificou ali um crânio nesse QG, e um oficial britânico, ele cravou um punhal nesse crânio, e ele colocou ali que aquilo seria a vitória sobre a morte, a vitória do bem sobre o mal, né? E isso é colocado dentro dos cursos. O curso, ele busca essa vitória sobre a morte do aluno, né? Ele faz com que o aluno seja levado ao seu limite, para que aqueles que se sobressaiam desse limite, eles são reconhecidos como caveiras, né? Porque eles, de certa forma, superaram a morte. E temos as 2 garruchas cruzadas, que são símbolo, né, da Polícia Militar. Então, basicamente, essa é a heráldica básica ali do nosso brevet. Começamos falando aí de cursos, então. Marcelo, quais cursos hoje tem no COI? Hoje nós temos 3 cursos, né? Um é estágio, mais equiparado a um curso. Estágio de conduta de patrulha, o estágio de APH tático, né? O curso de APH tático, né? O estágio de conduta de patrulha, o curso de APH tático, e o COESP, que é o curso de operações especiais, né? Os 2 primeiros têm 2 semanas de duração, e o COESP, em média, 45 dias de duração ali. 45 dias e 45 noites, né? Que a gente brinca, né? Então, acaba sendo bem puxado.
Quais são as peculiaridades desses cursos, né? O que chama muito a atenção, assim? O de conduta de patrulha, ele é um curso hoje, foi um dos precursores nesse curso no Brasil. Então, ele é treino policial para essa parte do combate que o tenente falou, principalmente em área urbana, né? Para deslocar com mais segurança dentro das comunidades. Então, o que mais vai acontecendo é crescendo essas comunidades no Brasil afora, e ela tem alguns detalhes para você deslocar com uma certa cautela lá dentro. Então, a gente treina o policial, né? Principalmente o policial que trabalha em especializado, Força Tática, BAEP, outros batalhões de choque. A gente treina esses policiais e de outras forças, né? O último tinha 3 ou 4 policiais civis fazendo, né? Para que se desloque com mais segurança através de uma coisa que nós chamamos de conduta de patrulha, né? Como montar, uma equipe diferenciada, como montar uma equipe diferenciada para deslocar com mais segurança dentro de uma área de difícil acesso, que a gente costuma falar, né? As comunidades, né? Quais são os desafios nessas áreas de difícil acesso? Ruas muito estreitas? O maior problema é a população de bem, né? Que a gente sabe que 5% de lá é envolvido com crime, o restante 95% é pessoa de bem que infelizmente está numa situação que não cabe a nós julgar por estar ali, né? Mas a maior dificuldade, primeiro que eu vejo, é a população, né? É a gente passando para todo lado e você deslocando, e o criminoso ele atira sem preocupação e nós não podemos fazer isso, é óbvio, né? Então a maior dificuldade é essa, depois é a geografia mesmo, né? Muita escada, muita subida, os engenheiros estavam de folga quando fizeram aquilo ali, né? Porque é um degrau de 20, outro de 40 centímetros, outro de 10 centímetros, então deslocar aquilo. Você olhando para o fundo, tomando tiro principalmente, né? É complicado. Então o maior desafio para ensinar o cara a andar nessa área é isso. Viatura não entra, né? Não, viatura não entra e é até bom que não entra, né? Porque se não for uma viatura que tenha um nível de blindagem, que seja seguro para o policial, você fica enjaulado em vielas que você não consegue nem abrir a porta. Então, se você for emboscado, como a gente costuma falar, né? Então, a gente acaba preferindo não entrar de viatura. Inclusive, a gente para a viatura bem antes, desembarca e vai deslocando em lanços até a gente conseguir realmente atingir o objetivo. No APH tático, é um termo que a gente vem usando muito, né? Recentemente, ele ganhou muita força dentro da Polícia Militar. O que é o APH tático e o que ele se difere do APH? Na verdade, o atendimento em si, ele é igual, né? Não muda. É atendimento pré-hospitalar, né? Atendimento pré-hospitalar. O T é de tático, né? A PHT que a gente fala. O atendimento em si ele é o mesmo, muda alguns equipamentos e é óbvio que muda o cenário, né? E muitas vezes a gente não tem uma pessoa especializada, não tem um médico, muitas vezes não. No caso da PM não tem nunca, porque nós não temos um quadro de médico operador. Então, assim, nós nunca vamos ter um médico junto com a gente na patrulha. Então o operador ele tem que, entre aspas, né, se virar com aquele conhecimento que ele teve básico de um curso. O operador seria o policial militar. O policial militar em geral, né? Na verdade, o que nós fazemos hoje? Nós fazemos com que o policial tenha uma sobrevida, que a gente acaba falando, né? Eu faço com que esse policial fique vivo até dar entrada numa unidade de saúde. Então, o APH tático ele tem esse desafio. Uma área onde não vai entrar resgate, eu tenho poucos equipamentos, que eu tenho no máximo uma mochila que a gente leva, um conhecimento limitado, né? Um conhecimento que acaba não sendo de um médico com anos de experiência, e ainda eu tenho o confronto. Então, nós já tivemos algumas experiências aqui de policiais baleados no COI, onde, graças a Deus, tinha policiais preparados para isso, né? E conseguiram reverter isso e levar o policial com segurança. Inclusive, o curso, né, de APH tático, a gente estava conversando aqui antes, ele surgiu de uma ocorrência, foi isso? Isso, foi uma ocorrência que hoje o Tenente Hermisson, né, Sub-Hermisson, e junto com o Cabo Wagner, né? Eles foram baleados numa favela na comunidade Vila dos Pescadores, em Cubatão. E na época, em 2013, a gente não tinha nenhum conhecimento, né? Na verdade, nenhuma polícia do Brasil tinha esse conhecimento a fundo, né? De como tratar, o que fazer naquele momento. E aí a gente pedia apoio do SAMU. O SAMU não entrava por questões óbvias, né? Porque é uma favela muito violenta na Baixada Santista. E aí nós conseguimos reverter esse quadro, graças a Deus. Mas não foi o ideal. Quando voltou para São Paulo, nós sentamos e pensamos, poxa, alguma coisa no mundo deve ter. E aí nós começamos a pesquisar a parte, principalmente do exército americano, que aí eles já estudavam isso lá da época de Mogadiscio, da época daquele filme O Falcão Negro em Perigo e tal. Ali foi um marco para os Estados Unidos, que eles pararam e olhou e falou, não, temos que mudar nosso procedimento médico dentro da equipe tática. E aí lançaram o APH tático lá nos Estados Unidos, que aí é um programa chamado TC3, é uma coisa mais técnica, mas... E aí nós trouxemos para São Paulo, isso aqui em 2013. O sargento Aguiar, né, aposentado hoje, que estava à frente na época, ele comprou os tourniquets do bolso dele, né? Até uma coisa que ele trouxe importado, porque não tinha no Brasil para comprar. Então ele comprou do bolso dele, doou para o COI,
nós começamos a correr atrás de instruções. Nós descobrimos 2 policiais no Sul, um capitão e um coronel na época. Eu mandei um ofício para eles, falei, olha, vocês não teriam interesse e tal. E na época eles vieram para cá e ensinavam a gente a fazer torniquete com um pedacinho de cabo de vassoura envolvendo com uma fita. Olha só. E torniquete, ele era um tabu antes, né? O uso do torniquete. Ele sempre foi. Entrou na medicina, saía, né? Uhum. Porque o torniquete ele era remetido a amputações, né? E realmente ele o torniquete em si ele é um procedimento, né? Realmente ele é feito quando você vai fazer um processo de amputação, você faz realmente um torniquete. Na verdade, qualquer processo cirúrgico, você faz muitas vezes um processo de torniquete. Mas, né, como você ficava numa guerra 9, 10, 15 horas com o torniquete, é óbvio que havia um processo ali de isquemia no músculo, né, na perna, no membro, e havia uma amputação traumática. Mas não que isso cause uma amputação traumática, né? Agora, na Ucrânia, ficou mais claro algumas coisas sobre o tempo que pode ficar com o torniquete, quando não pode, por causa que a guerra que lança protocolos, né? Mas hoje é uma ferramenta, assim, sem dúvida nenhuma, obrigatório para todos os policiais do Brasil, né? Já salvou vidas de nossos policiais, inclusive, há pouco tempo. E aí o terceiro curso que você comentou? É o curso de Operações Especiais, né? Que ocorre aí a cada 1, 2, 3 anos, dependendo de como está aí a demanda, né, da polícia. O último que teve, onde formou os Caveira Novinho, né? Formaram 12, não senhor? 11? 15 policiais. 15. Uma média Geralmente começa quantos? Começa 45, 40, depende muito do edital e forma uma média de 10 a 15 Olha, muita gente ali. É o essencial que a gente fala, né? Uhum. Tá bom, né? É um curso bem procurado por muita gente. O staff geralmente tem 200, 250 pessoas inscritas no processo de seleção. Aí passam os 40, 45 que vai começar e sobram ali os melhores, né? 10, 12, 15, né? E tem gente que tenta 3, 4, 5 vezes e fica bem... Mas é bem compensador. Caramba. E temos aqui uma pergunta que é a respeito do brasão, pedindo para falar sobre o brasão. Brasão do figuras COI? Do brasão do COI e também o COI. Deixa eu ver o que tá. Esse é o brasão do Batalhão de Operações Especiais. Esse é o brasão do batalhão. Existe o brasão do COI. Esse brasão, ele foi criado justamente para ter a diferenciação, né? Eu não tô com ele aqui, justamente... Você tá com ele aí? Não. Tem aí? Não? Acho que a gente não trouxe ele hoje. Mas ele é um brasão característico do COI para que surgisse como símbolo da unidade. Porque a caveira, ela acabou se tornando o símbolo daquele que possui o curso. Sim. Certo? Então, o policial que serve na unidade, ele precisava de um símbolo para mostrar que ele serve naquela unidade e além disso, para a gente ter essa diferença do policial que possui o curso e o policial que não possui o curso, né? Infelizmente eu não tenho ele aqui para te mostrar, mas ele é aquele ali, ó. Ah, legal. Vamos tentar mostrar aqui. É uma caveira meio estilizada ali, esse, né? daqui. Esse é o brasão do COI. Você vai perceber que ele possui os elementos essenciais ali. Ele possui paraquedas, que remonta à criação. Ele possui as garruchas, que são o símbolo da PM. Mas a caveira em si, ela já é meio obscura ali. Ele foi criado com o intuito de identificar o policial que pertence à unidade e diferenciar o policial que possui o curso e o policial que não possui o curso. Que a gente também tem na unidade, até porque são necessários à unidade, né? Por esse motivo que o Marcelo falou, a gente tem pouquíssimos formados por ano, às vezes tem anos que não tem o curso, então a gente não consegue fazer o recompletamento do nosso efetivo só com cursados. Então a gente precisa do pessoal que não possui o curso, até porque a ideia é que o cara vá para a unidade e ele tenha essa vontade de possuir o curso. Ele trabalha em prol disso dentro da unidade. Com certeza. Né? Então, essa é a ideia principal. E ainda destrinchando o fardamento dos senhores, que também causa muita curiosidade, montanha, explosivos, esses, o que quer dizer? Esse é um curso do Exército, na verdade, né? Eu fiz na época que eu estava lá, acho que o Marcelo fez na PM, que é um curso também que abre para policiais militares e outras forças fazerem. Basicamente são operações em altura, em ambientes montanhosos dentro
da geografia brasileira, dentro do que a geografia brasileira permite. E os senhores participam de muitas missões também, né? Tivemos missão humanitária no Rio Grande do Sul, outras operações policiais, né, no território aqui de São Paulo. Como que é a participação do COI nessas Não só São Paulo, né, como o Brasil também. Brasil, né? também. A gente já participou de operações fora do estado de São Paulo, né? Tanto missões de policiais quanto missões humanitárias. A gente tem um acesso muito fácil com outras tropas policiais do Brasil todo, né? Então a gente presta muito apoio para policiais que vêm para cá. Então quando vem unidades cumprir mandado, geralmente a gente presta esse apoio. E quando a gente vai apoiar a PM Vítima, principalmente, né, em outros estados, a gente também trabalha em conjunto com outras tropas de operações especiais. Então assim, isso é bem amplo, né? Então a gente faz muitas operações diárias, né? No Rio Grande do Sul, recentemente, os senhores inclusive escoltaram medicamentos, né? Foi medicamentos e alimentos, né? Foram diversos insumos que estavam sendo necessitados no momento lá, né? Teve tropa que foi para lá também? Ou o COI atuou em São Paulo Do COI mesmo? não teve. Eu sei que tiveram tropas de BAEP, CAEP, que participaram do policiamento no local, mas tropas do COI para atuar em repressão ao crime nesse caso específico do Rio Grande do Sul não tivemos. E se a gente for destacar aí uma missão ou alguma operação importante que o COI tenha participado, qual seria? Eu acredito que seria... Você fala historicamente ou recente? Uma recente e uma histórica. Historicamente não tem como falar outra, a não ser a parte do sequestro do avião Electra 2, né? Ocorreu em 30 de março, se eu não me engano, maio. 30 de março de 30 de maio de 1972, né? Então, por que é importante falar sobre ela? Porque foi ali que mudou a nomenclatura do COI, né? Que hoje é a única tropa do Brasil de forças policiais que recebe a nomenclatura de comandos. Então, se você for pesquisar e observar, a única tropa hoje no Brasil que recebe o nome de comandos é o COI de São Paulo. Por quê? Porque nessa oportunidade do avião Electra 2, ele foi sequestrado, né? Cerca de 90 passageiros. E na época, os meios eram limitados e a tropa do COI foi quem deu a primeira resposta com um tipo de atuação diferenciada, né? O que é uma tropa de comandos? Antes de explicar a atuação em si. A tropa de comandos ela é uma tropa de valor em efetivo pequena, que ela busca alcançar objetivos estratégicos. Então eu emprego pouco efetivo com um retorno muito alto. Eu tenho um retorno muito alto de compensação para com o inimigo. Então, inimigo, infrator da lei, no caso da polícia, né? Então, é uma tropa caracterizada pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro possui os batalhões de ações de comandos, né? E foi quem reconheceu o COI como a única tropa policial de comandos, justamente por causa dessa atuação no avião Electra 2 em 1972. Uma característica forte do comandos é a parte de ação contra terrorismo, né? Uhum. Então essa ação do COI foi considerada uma ação contra terrorismo, porque eram terroristas que vieram sequestrar um avião aqui, né, dentro do território brasileiro. Então o COI hoje ele trabalha em atuação em conjunto com a Polícia Federal, e aí entra o COI e o GAT, né? Os dois fazem a mesma operação nessa parte de contra-terrorismo. Então, eu participei de alguns intercâmbios, né? Um deles foi no Interagência, que nós fizemos um treinamento em 2014 e 2016 nas Olimpíadas e da Copa. Então, reuniu todos os batalhões de operações especiais e a gente nivelou o treinamento no Brasil todo, né? Então, durante a Copa e as Olimpíadas, o COI, a gente tinha pontos estratégicos. Então, a gente ia para os estádios, posicionava a equipe de resgate ou retomada, que seja, né, COI e GAT, e ficava nas estações de trem, estações de metrô, espalhado. Porque se tivesse uma ação contra terrorismo, né, no caso uma explosão, um atentado, alguma coisa, a tropa estava pronta para agir. Então o COI ele tem essa característica de também trabalhar com essa parte de contra-terrorismo, né? Então isso é bem presente na nossa unidade também. Por isso que a gente tem muito intercâmbios com tropas do mundo todo, né? Falamos desses intercâmbios, cursos também, né? Muitos dos nossos policiais vão para fora. Esse ano passado, no final do ano passado, nós tivemos um pessoal do GIGN que veio para cá, que é uma tropa da França, né, especializada mesmo em terrorismo. Eles vieram para cá, nós fizemos um intercâmbio de, acho que foram 2 semanas,
com o COIGAT somente, sentado ali e batendo papo sobre a experiência deles, a experiência que nós tivemos aqui, como trabalhar, o que eles usaram de solução, o que a gente usa, porque muda um pouco a ferramenta, né? E até a própria legislação muda, né? A população muda. A população muda, tudo isso muda e aí a gente precisa de algumas estratégias diferentes de países, né? A crise é a mesma, mas a solução é um pouco diferente. Então a gente acaba tendo que buscar isso fora. Agora, recentemente, foi 2 policiais do GAT que foram para a SWAT e fizeram um curso lá. Nós temos policiais nossos que estão agora fazendo intercâmbio no BOP do Rio de tiro de precisão. Então a gente sai muito de São Paulo buscando esse conhecimento, né? E muitos vêm também para a Polícia Militar de São Paulo para buscar esse conhecimento. Aqui é a polícia-mãe, né? É a maior polícia do Brasil, tudo acontece, tudo tem. Então, aqui todo dia a gente busca pessoas novas, né? Esse intercâmbio é essencial, né? Até porque cada território nacional tem a sua peculiaridade. Sim. Então, é importante que a gente busque esse conhecimento fora e traga para cá. E, obviamente, filtre e veja o que é aplicável aqui ou não. E, da mesma forma, outras tropas especializadas buscam o conhecimento aqui e disseminam para os seus respectivos batalhões, instituições, etc. Então, isso é essencial. Hoje em dia, é difícil você produzir um conhecimento, né? É complicado você produzir um conhecimento. Você sempre vai ter alguém que já fez. Sim. E aí você precisa identificar esse alguém e buscar esse conhecimento, como aconteceu. A polícia, ela... Não a polícia, né? Todas as instituições hoje no mundo, elas perderam espaço para arbitrariedades, né? A gente hoje tem que ser extremamente técnico. A gente tem que trabalhar em cima da técnica e para você trabalhar em cima da técnica, você precisa analisar o que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo e produzir ou adaptar formas de atuação de acordo com isso aí. Então, é o ideal ser feito, né? Então, a gente tem essa mentalidade lá, busca sempre isso aí. Às vezes esbarra em algumas limitações, mas a ideia é sempre essa, é você buscar esse conhecimento, tá sempre se especializando. Você vai perceber que os policiais do COI que vierem aqui sempre vão ter alguns cursos diferentes, porque isso é o ideal. A gente dissemina, manda operadores para todo o Brasil, até se for o caso, para outros países, dependendo das nossas possibilidades e limitações, para poder adquirir esse conhecimento e empregar da melhor forma para poder ter os melhores resultados e proteger o cidadão de bem, que é o objetivo final, né? Não importa a unidade que vem aqui, um assunto que sempre surge é a importância do treinamento, do policial estar capacitado, dele conseguir atuar em diferentes situações. Aqui a gente citou 3 cursos do COI, que de 2 semanas, 45 dias e 45 noites. Comando, quais são os principais desafios físicos e psicológicos, né, que esses policiais acabam enfrentando nesse período de curso? Então, eu sei bem, porque tá bem recente, né? Tá bem recente ainda, na minha mente. Ainda tem umas mágoas ainda. Chegam. Marcelo foi meu instrutor. Ah, entendi. É um personagem, né? 45 dias a gente se transforma, né? Aí depois a gente sai pra tomar no curso, cerveja. fica no curso. Depois a gente sai pra tomar cerveja, aí já era. Então, assim, a gente coloca muito, né? A tropa de operações especiais, ela serve única e exclusivamente, né? Única e exclusivamente não, né? Vamos remontar essa frase. Ela serve essencialmente para treinar, operar e dar treinamento, né? Então, isso é colocado em todas as nossas atitudes, né? Então, ou a gente está treinando, ou a gente está operando, ou a gente está treinando alguém. Então, a gente recebe muitos pedidos de treinamentos lá na base, desloca diversos operadores para capacitar tropas, tanto no estado de São Paulo quanto fora. E o curso, voltando agora à pergunta que foi feita. O curso, assim, muita gente costuma perguntar, né? Principalmente quando você se forma, quais foram as suas maiores dificuldades? O que é o pior? Como que é o curso? O pessoal fala, né? A gente pode contar o curso inteiro aqui. Pode ir desde o começo até o final. Não importa, tudo que eu falar, vai chegar no momento que a pessoa vai estar inserida naquele ambiente, ela vai, por vezes, até sentir mais dificuldade do que se não soubesse de nada, né? Às vezes a gente brinca, né? A ignorância é uma dádiva. Com certeza. E realmente, em algumas situações, ela é uma dádiva mesmo, porque a partir do momento que você sabe o que vai acontecer, é um pouco pior. Então, o curso,
Isso é a minha visão, né? De quem Sim. acabou de passar por ele e se formar. Ele vai mexer muito com a parte psicológica, tá? Existe sim a capacidade física, ela tem que ser... tem que ter uma capacidade física considerável para que você passe minimamente no TAF, né? Que é concorrido, como foi falado aqui. E o mínimo já é muito, né? Pro TAF do COI. Então, eu vou colocar a minha realidade, né? Aham. Tinham cerca de 30 oficiais para ingressar no curso, 8 vagas. E dentre esses 30 eu era o mais recruta, né? O mais moderno. Então, o primeiro critério é nota de TAF e o segundo critério é antiguidade. Então eu sabia que sim, ou eu vou bem e não preciso da antiguidade, porque se eu precisar da antiguidade, Já era o curso. eu perdi. Então, e graças a Deus eu fui com esse pensamento, porque o último oficial que entrou, ele perdeu 20 pontos de 700. Então são 700 pontos em jogo Parece no TAF. pouco. E é pouco mesmo, é bem pouco? pouco. É bem pouco. Uma barra que você não fez. É basicamente um tiro que você errou, É. 2 tiros, vai. Errou 2 tiros no teste de Caramba. aptidão de tiro. Você não E iria desclassificou. ser desclassificado. Desclassificado não, né? Não iria alcançar a classificação necessária para as vagas. Então, a primeira parte que o tentante, né, que o candidato tem que se preocupar é isso, passar no TAF, é o principal. E depois, eu diria que o curso é 70% psicológico e 30% físico. Até porque chega um certo momento que tá todo mundo nivelado, né? Tá todo mundo nivelado por baixo, tá todo mundo desgastado, tá todo mundo... Desculpa, comando. A cara de quem? Fica tendo os flashes, Tá sabe? tendo várias lembranças aqui. Desde 2012 acompanhando o COESP, né? Então a gente vai vendo uns flashes assim. Muito bom. É tudo mentira que ele tá falando, não tem nada disso. Não é assim não, gente. Não é Não assim. acontece, Você não. quer entrar na Polícia Militar e ir para o COI, É, bem tranquilo. não assista. São 360 formados até hoje. 375 o meu curso, né? 375 formados desde quando foi criado o curso. Então, assim, a gente tá falando de pouca gente, né? Então é fácil. Voltando para essa experiência psicológica. Então, aí essa é a questão máxima, né? Então, o cara tem que estar bem, tem que estar bem com ele mesmo, tem que estar bem em casa, tem que estar bem financeiramente, porque é um curso caro, acaba gastando bastante dinheiro, né? Então, eu calculei por baixo ali o enxoval que eu montei, que não foi lá essas coisas também, gastei cerca de 8 mil reais. Então, são essas dificuldades. Então, o candidato ele precisa ter isso em mente e não chegar de aventureiro, né? Porque não é um curso de aventureiro. O cara que ele se forma lá, você não vai encontrar ali o cara que chegou de paraquedas, vou ver como é que é esse curso aqui, não vai se formar, não vai dar certo. Não tem como. São diversas etapas ali a cumprir que se não foi oferecida uma preparação prévia, elas não vão ser bancadas. Teve um momento que o senhor falou, vou desistir. Sinceramente, Não. como eu te falei, eu entrei na polícia com esse pensamento. Então, foi a única coisa que eu prometi para mim mesmo. Eu falei, eu não vou desistir. Posso ser desligado por técnica, por outro motivo, mas eu não vou pedir para sair. E ao meu ver, o pensamento que o candidato ele tem que ter ao entrar no processo de seleção é esse. Porque se em algum momento ele pensar assim, se ficar muito difícil eu vou embora, ele vai embora. Primeiro dia. Ele vai embora. Então, o pensamento, ao meu ver, no início tem que ser esse. Eu não vou pedir para sair, não importa o que aconteça. Porque senão, infelizmente, aí não é... Não sou eu que estou falando, né? As estatísticas que mostram. De 45, né? Formaram 10? De 10 a 15 geralmente formam, né? Dificilmente foge disso daí. É um dos cursos mais rigorosos do país, né? O que tem nesse curso? Tem um monte de coisa, né? Para quem está em casa e não consegue nem imaginar por onde começa. Só para entender, tem muito mergulho, né? Muita parte de aquática que a gente fala, né? Muita habilidade na parte de água, muito tiro, muita parte de intervenções táticas, muita conduta de patrulha, muita altura, tem montanha, tem a parte com helicóptero, tem a parte de embarcações, a parte de orientação e navegação,
E isso exige, né, do policial muito esforço físico e mental. As provas, né, acho que as mais temidas são as de mergulho, né? Mergulho, altura. As provas de mergulho, elas são as mais temidas pelo aluno, né? Porque são muita apneia, então é muito técnico, né? E aí acaba realmente estressando um pouco o aluno nessa parte. Ele é um curso ele é muito técnico, né? Ele já saiu da rustidade há muito tempo, né? E foi muito técnico. O curso de São Paulo, em período de tempo de dias, ele é um dos menores do Brasil, né? Mas assim, em ritmo de curso, ele é um dos mais intensos, né? Então isso acaba dificultando muito. Inclusive, a última vez que teve alguém, tirando esse que teve o Capitão Almeida da Força Aérea que formou, o último que teve um formado de fora, o COTER que a gente fala, foi em 2018. Então, assim, e são poucos que vêm para cá e conseguem formar, porque a intensidade é muito forte. Então não adianta eu ter um curso de 6 meses, onde o cara ele vai dormir 10 horas da noite e acorda no outro dia 6 horas. Não, do COI você dorme 1 hora por noite, 2 horas por noite, tem dia que você não dorme, porque é do rigor e a exigência do nosso trabalho do COI, eu preciso que o policial tenha essa fadiga mental e física, porque as nossas missões são assim. Então, com certeza. No COI teve missão que eu fiquei 15 dias fora de casa já. Então, assim, são missões que você olha e fala, poxa, eu preciso que o policial tenha esse controle mental e físico, né? Que é o que exige dos alunos, né? Do COESP, né? Então, é bem puxado fisicamente, né? Mas se eu fiz, né? Qualquer um faz, né? É o que a gente brinca lá no COE, né? Dá para chegar no fim. Dá para chegar. E você comentou aí, Marcelo, a respeito... O curso, ele tem essa pegada muito de mergulho. Sim. E o COI, ele também tem... É uma modalidade que o COI implementou de mergulho? O crime, ele se moderniza e a polícia tem que se modernizar junto, né? O crime hoje, a principal rota de tirada de droga do Brasil, da América do Sul em geral, é através dos navios, né? Isso aí já é sabido por todo mundo. E o COI, através dos mergulhadores que nós já tínhamos formado pelo bombeiro, desenvolvemos uma técnica, né, chamada mergulhador policial. O Coronel Possato, quem foi que realmente é o precursor disso, é o pai da matéria. E o COI hoje ele serve como uma escola para outras unidades do Brasil para também fazer isso. O que é a diferença? Né? O que é a diferença do mergulho convencional do mergulho policial? Os mergulhadores do COI, geralmente... Eles fazem esse mergulho em visibilidade zero, né? Então, em lugares que tem visibilidade nenhuma, geralmente é Porto de Santos, Porto de São Sebastião, alguns portos aqui. A proximidade com o casco do navio em relação ao fundo é baixa, né? Então, o risco de um acidente é muito complicado. Os criminosos geralmente colocam droga dentro da área de sucção de água, essencialmente do motor dos navios. Então, tem que tirar toda uma estrutura para desmontar, fazer isso. Além da água ser muito poluída, né? Na parte do Porto de Santos. E o perigo, porque quando a gente tira 150, 200 quilos de pasta base de droga. Isso custa milhões para o crime. Então, a gente tem todo um aparato de segurança. Então, assim, para um simples mergulho, a gente coloca atiradores em cima do barco, a gente coloca 10 viaturas, a gente coloca policiais com metralhadora, 3, 4 barcos na água, porque quando tirar aquela droga é muito dinheiro que está vindo ali em relação à droga, né? Então a gente tem essa preocupação toda. Então nesse momento a gente não pode vacilar com a segurança. Então a gente não é só mergulhar, tem todo um aparato para os mergulhadores trabalharem tranquilo ali, porque é um mergulho muito estressante, né? Então hoje o COI tem equipamentos de última geração, máscaras full face realmente, roupas que tem que ser esterilizadas após a saída já. Então assim, é uma descontaminação, né? Sim. Então é um mergulho muito técnico, não é tão fácil assim não, tem que ter muita experiência. Os meninos do COI são bons nisso aí. E tem outras unidades que acabam fazendo também esse curso com vocês? Tem. Hoje, assim, teve um intercâmbio há pouco tempo com o Grumec, né? Que é o mergulhador de combate da Marinha, que são especialistas nisso daí, né? Teve uma visita do pessoal do grupo de mergulho da Marinha também, o pessoal dos escafrandos, que eles chamam lá. Vieram para cá, já foi para Bahia, policiais do COT fizeram um curso de mergulhadores policiais aqui, né, na PM de São Paulo, então eles vieram para cá, fizeram um curso da Polícia Federal, foi dentro do COI. Então, todas essas tropas do Brasil que hoje estão começando a fazer esse mergulho é graças ao COI. Essa ocorrência é uma ocorrência federal, quando ocorre no porto. Então, o NEPOM que aciona o COI vai, mergulha e faz toda essa parte de segurança e entrega a droga para o NEPOM. E aí rola todo um esquema de investigação antes, né? Porque imagina, varrer todos os navios todo dia no porto é impossível. Então, tem toda uma investigação da polícia que rola por trás disso. Nossa, muito interessante o trabalho de vocês. E, comando, o COI, ele atua por terra, água e ar? É isso? Então o COI ele possui diversas capacidades, né? Entre elas, as capacidades de atuação por meio de terra, água e ar.
Então a gente coloca dessa forma porque são especialidades adquiridas aí pelos operadores, muitas até por conta própria, né? Que hoje em dia a gente não tem uma normatização a respeito, como por exemplo a modalidade de paraquedismo. Existem operadores no COI que têm essa valência, porém hoje em dia não está normatizado na Polícia de São Paulo. Outras polícias já possuem essa valência. Porém, a gente tem a capacidade de realizar operações aeromóveis, né? Ou aerotransportadas, que são diferentes, né? Então, como foi falado, a gente opera muito com outras tropas, né? Sim. Um exemplo, o Águia de São Paulo. Então, a gente consegue fazer a inserção de um operador por meio vertical, né? Por meio do Águia, ele vai infiltrar um operador em uma área de alto risco, visando um objetivo específico. Então, por terra, né, temos viatura ou mesmo a própria marcha, né? A própria Conduta caminhada de ali, patrulha, né? Conduta de patrulha. Então, são vários meios a gente fala infiltração, né? A gente se infiltrar em áreas de alto risco para poder cumprir um objetivo final. Então, o COI tem essa capacidade. E a água, né? Tanto por meio de embarcações quanto pelo mergulho, que é uma das especialidades. E só pegando um gancho nessas especialidades, o COI ele se especializa em diversas áreas, né? Então a gente possui o mergulhador policial, que também é chamado de mergulhador de segurança pública, né? Que, como eu falei, nada é criado. Essa doutrina já existe nos Estados Unidos e foi trazida para cá por um operador do COI. O mergulhador policial, a gente tem os nossos snipers, né? Que na verdade chamamos de observador avançado. Sniper é o nome comum que todo mundo conhece, mas no COI chamamos de observadores avançados. É o atirador de precisão. Tá? A gente tem especialistas em altura, especialistas em arrombamento tático. O Marcelo, por exemplo, ele é explosivista. Temos algumas especialidades nesse sentido. Operadores de drone, que também vão nos auxiliar no cumprimento das missões, e entre outras aí. Então, e com o tempo vão surgindo mais, né? Conforme o Marcelo falou, o crime ele vai se modernizando e a polícia precisa acompanhar para dar uma resposta à altura. Com certeza. E para você que está assistindo a gente, tem, assim como o tenente, o sonho de entrar na Polícia Militar e ir para o COI. Comando, qual que é o caminho para o policial militar chegar no COI? Ele tem alguns caminhos, né? Ele pode... Primeiramente, ele precisa entrar na polícia, né? Básico. Depois que entrou na polícia, seja pela carreira de praça ou a carreira de oficial, ele vai buscar ali o processo seletivo do COESP. Vai ser lançado um edital. Nesse edital existem alguns pré-requisitos que esse policial deve possuir e tem que passar no TAF primeiramente e bancar a etapa do curso, né? Então, ele tem que querer. Lembrando, o TAF, 700 pontos, se você perde 20 já não consegue alcançar. Não é bem assim, depende. E o TAF do COI é diferente do TAF PM, né? Então, quem for fazer, tem natação, tem corrida de 4 mil metros, tem subida em cabo, é diferente, não é só fazer as barrinhas ali, logo passou, não, é um pouquinho diferente. Muito treinamento. Mas basicamente é isso. O edital ele tá lá, ele especifica tudo que deve ser feito, o TAF em detalhes, como é feito a avaliação desse TAF. Então, o TAF no geral são 10 provas, né? Então agora você vai ter que me ajudar aí a contar. Porque, vamos lá. Primeira delas, barra, abdominal, o tiro de 40 segundos. A corrida de 4 mil metros, que diferente do TAF PM, que também agora mudou, né? Mas diferente do TAF PM de 12 minutos, é uma corrida de 4 mil metros. E aí tem o tempo? Tem o tempo de acordo com a idade. Aí tem a subida no cabo vertical, né? Natação 200 metros em 5 minutos. Flutuabilidade 15 minutos. Flutuação 15 minutos. Nossa. A pista do COI, que é uma pista característica, ela é uma pista de 10 obstáculos que o candidato precisa
transpor cada um deles ali, cada um valendo 10 pontos. Então, Dá pra falar quais são ou é surpresa? Não, é baseado no pentatlo militar, né? Que são cordas, são obstáculos que tem que subir, escalar, pular do outro lado. Pro candidato que quer treinar pro COESP, o COI tem as portas abertas e a gente permite que ele vá lá, inclusive, treinar essa pista aí quando ele achar que é necessário. Ele pode ir lá, o COI tá de portas abertas, ele pode ir lá treinar para poder realizar o TAF. Além disso, também tem a passagem no pórtico, que é basicamente o cara atravessar um pórtico de 15 metros de altura, só para é quase que um teste de fobia. Imagina, é fininho? Tem 30 centímetros. 30 centímetros. E por fim, o teste de tiro, né? Teste de aptidão de tiro. São 10 disparos a 7 metros no alvo. Uma folha de sulfite, né? Uma folha de sulfite. Uma folha de sulfite, basicamente. Sim. Isso tudo em um dia? São 2 dias. São 2 dias seguidos. Tá. São 2 dias. Mas só vai pro segundo dia quem atingir a nota do primeiro, né? E aí no final do dia sai isso daí. E depois tem a investigação que a gente acaba acontecendo também, né? Sim. Muito legal, gostei muito de conversar com os senhores, conhecer mais do trabalho do COI, que realmente conhecia muito pouco pelo que eu vi aqui. Acredito que quem está também assistindo a gente teve essa mesma sensação. Antes de encerrar, o espaço é aberto. Tenente, mensagem final que o senhor queira deixar e o cabo também. Só agradecer a oportunidade aí de passar um pouco mais do que o COI faz, né? E o COI está sempre de portas abertas para quem quiser conhecer a unidade. A gente gosta bastante que o pessoal vá lá, procure entender melhor como que a gente funciona e conhecer a nossa base, né? É aberto para visitação das famílias, quem não é policial. Pede que vá ao final de semana, até porque no meio da semana tem muita demanda e tal, mas no final de semana, super bem-vindo. Nem precisa de agendamento. Ou faz um agendamento. Se puder... Dá uma ligada? Dá uma ligada antes, né? Até para interessante, mas... Tem missão na base, né? A gente sempre tem missão, né? Mas... Muito legal, fica o convite. Sim. Cabo... agradecer, né? Pro senhor. Obrigado pela oportunidade aí de mostrar um pouco da nossa unidade, assim como quando eu conheci o COI, foi através de ver uma pessoa fardada de COI, né? E na escola de formação de polícia, e aí foi que surgiu a vontade de ir. Então, espero que isso ajude alguém, né? A ir pro COI e ser um bom policial do COI lá. A gente que agradece a presença dos senhores. Obrigado. Estamos encerrando o PMcast de hoje. Se você ainda não segue a Polícia Militar nas redes sociais, é só procurar lá, @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a gente se vê na próxima.